Ei, tudo bem? O podcast de saúde e bem-estar. Eu sou Natália e escrevo lá no eitudobem.com.br. De repente, nosso sistema imunológico ganha uma super importância. Como manter a melhor saúde possível para lidar com doenças? Como funciona a nossa imunidade? O que de fato podemos fazer para aumentar a nossa resistência, seja qual for a nossa idade? A gastrocirurgiã e nutróloga Adriana Menezes tira as principais dúvidas nesses tempos de cuidados extras. Vamos lá. Oi, Adriana, tudo bem? Olá, Natália, tudo jóia? Tudo jóia. Adriana, eu queria começar fazendo algumas perguntas que eu tô vendo muita gente questionando, que é vitamina C, ansiedade, estresse, pouca ingestão de água. Esses pontos estão sendo muito falados como sendo a principal causa da baixa imunidade. Você concorda? O que você acha que realmente tem que ser feito quanto à nossa alimentação e o estilo de vida nesse momento? É o seguinte, eu costumo falar que o importante para estilo de vida saudável é um tripé: alimentação, atividade física e dormir bem. E esse dormir bem inclui realmente a saúde mental. Então, se cada um desses três estiver em equilíbrio, você vai ter um equilíbrio em relação à imunidade, equilíbrio em relação a qualquer outro ponto da sua vida que você quiser otimizar. Agora, em relação à água, é uma coisa que ainda é tão falado e ainda subvalorizado, né? Porque todo o processo do nosso corpo precisa de água para poder agir. Se nós não temos água, dificulta o processo de detoxificação do nosso corpo, né? Então, assim, a água é o primordial. Não adianta a gente ficar raciocinando um monte de coisa para suplementar se a gente não está tomando água, né? E outra coisa importante nesse momento é a ansiedade e o estresse. Está todo mundo apavorado nesse momento, né? Realmente é um momento assim sem precedentes na nossa história e que realmente gera ansiedade. E a gente tem que lembrar que o estresse, ele não vai nos ajudar, vai piorar mais ainda, né? A partir do momento que você está em estresse, aumenta cortisol, e o cortisol, ele é um hormônio que desequilibra todos os outros hormônios do nosso corpo. Além disso, um problema importante do cortisol, ele faz uma vasoconstrição intestinal, e isso vai acarretar também alguns problemas gastrointestinais, né? Agora, outra coisa, vitamina C. Vitamina C, ela é indiscutível que ela melhora a imunidade. Ela é uma imunomoduladora. Mas ela é muito melhor na prevenção do que no tratamento. Ela pode ser utilizada, sim, no tratamento, né? Mas aí são doses muito mais altas, que aí requer realmente um acompanhamento médico. E sobre a vitamina C, um ponto importante é que ela tem uma meia-vida curta, no máximo aí de 8 horas. Então, o ideal é que você consuma alimentos de 8 em 8 horas aí, que contenha vitamina C. Colocar aí através da alimentação, né? Uma alimentação fracionada. Adriana, o que de fato é imunidade baixa? Qual a relação disso com alimentos e o intestino? Imunidade baixa são pessoas que têm uma facilidade em adquirir algumas doenças, como gripe, infecção, infecções de repetição, igual a infecção urinária de repetição, candidíases de repetição. E o que a gente tem que ter em mente é que tudo começa no intestino. Imagina você ter o contato do meio externo através de um tubo. E qual que é esse tubo? Da boca até o ânus. Então, você tem um contato do meio externo com o seu meio interno através desse tubo. E esse tubo tem um exército ali, que é todo o nosso trato gastrointestinal, todo o nosso intestino, né? Então, se esse exército ele não funciona bem, se ele não escolhe bem ali o que entra e o que sai, então vai atrapalhar, vai interferir na imunidade, né? Se eu tenho um exército falho, vai começar a entrar coisas que não deveria. Então, a gente tem que ter em mente sempre que tudo começa nos intestinos, porque é ali que vai definir o que entra para o seu corpo e o que sai. Uhum. E o que uma pessoa pode fazer quando ela já sabe que a imunidade dela está baixa? Lembra daquele tripé lá que eu falei lá no início? A alimentação, atividade física e dormir bem.
né? A saúde mental é importante, o sono é fundamental, ele na verdade é um remédio gratuito, né? Que ele faz síntese de melatonina. E a melatonina é aquela que a gente inibe quando está usando o celular. Aquela luzinha do celular, ela inibe a melatonina. E isso dificulta a dormir, dificulta ter um sono mais tranquilo, um sono mais profundo. Então, uma das dicas, já que é muito difícil a gente ficar sem celular à noite, é pelo menos deixar a luz no mínimo do celular. Tem como a gente controlar isso no celular, colocar aquela luz no mínimo, né? E atividade física, a gente fala que é uma pílula importantíssima para a imunidade, porque através da atividade física que se faz liberação hormonal aí de vários hormônios que vai te ajudar na saúde. E também a gente falando de alimentação, né? Alimentação que tenha uma quantidade boa de verduras, frutas, hortaliças, tudo isso tem uma quantidade muito grande de fitoquímicos que são responsáveis aí por fazer realmente uma varredura de radicais livres. Então, você tendo uma alimentação boa, você acaba que ajuda também na imunidade. Uhum. E como a gente está no momento de quarentena, né, na maior parte do Brasil já, as pessoas estão evitando fazer exames ou fazer uma consulta, coisas do tipo. Como é que é possível? Quais são os sinais que o corpo pode dar para a gente saber que a imunidade está baixa ou que a imunidade está boa? Aquelas pessoas que têm imunidade realmente baixa, eu acredito que elas já até saibam, né? Já até façam algum acompanhamento com algum médico para isso. Mas as pessoas que não sabem, seria mais aquelas pessoas para prestar atenção em relação à infecção, né? Infecção de repetição ou infecção gripal mesmo, que não seja o corona, que seja só nariz entupido, nariz escorrendo, na hora de fazer xixi começa a sentir uma ardência para urinar, diarreias frequentes, tudo isso está relacionado com imunidade. Igual, voltando lá no intestino, se você não tem um intestino que funciona bem, se você tem diarreia ou se você tem constipação intestinal, isso interfere na sua imunidade. Então, prestar atenção no intestino, prestar atenção em infecções e também pensar aí no acompanhamento médico para tratar dessas imunidades. Uhum. E você confirmou sobre a vitamina C, né, que é um senso comum, mas você indica outras vitaminas que podem ajudar no aumento da imunidade, seja por suplementação ou por alimentos? Hoje a gente tem um problema que eu considero até grave, é uma epidemia de hipovitaminose D, né? A vitamina D hoje ela é muito subvalorizada, a baixa de vitamina D, né? E como que a gente consegue colocar a vitamina D ativa? Através de sol. E nesse momento o que a gente está fazendo? Se trancando em casa. Então, a quantidade de vitamina D vai diminuir mais ainda. Então, uma sugestão: vai pegar sol na sacada, vai ficar no quintal, vai fazer atividade física no quintal de casa, tomando um sol. Precisa se expor ao sol nesse momento. Além do que, se a gente ficar fechado o tempo todo, em ambiente não tão iluminado, isso pode até entrar num quadro depressivo diante de toda essa situação que a gente está passando. Adriana, inclusive eu vi algumas pessoas recomendando em áreas que sejam mais tranquilas de até sair na rua para pegar um sol, de repente, na área de baixo do prédio, né? Não precisa ficar indo em aglomeração, mas pegar um pouquinho de sol na rua também, né? Sim, sim, é importante. E hoje vários prédios estão proibindo a entrada na piscina, para não virar festa, né? Isso aí, essa quarentena que a gente está passando, não é para fazer aglomeração. A partir do momento que libera a piscina, o pessoal acaba confundindo, né? Então, o ideal é você descer, dar uma caminhada embaixo sozinho, ou no parque, sem aglomeração. Isso que é o importante. Nada de lugar fechado. E a vitamina E também, tem vários estudos que mostram que a vitamina E, ela diminui muito a infecção e as complicações relacionadas ao vírus influenza, que é a gripe comum.
Mas em relação ao corona, ainda não saiu nenhum estudo que eu tenha visto, pelo menos de vitamina E e corona, mas em relação à influenza, tem vários estudos já demonstrando sim. Uhum. E você recomenda suplementação para algumas pessoas específicas nesse momento? Sim, para aqueles grupos de risco, que a gente sabe que realmente já tem uma imunidade baixa, né? A gente deve suplementar sim. E aqueles pacientes que, por exame, já foi detectado que está com vitaminose, com hipovitaminose, né? Com vitaminas baixas. Esse sim, eu recomendo suplementação. E eu recomendo também cuidado com o pessoal, escutando tudo isso que está falando, um monte de vitamina para tomar e você, a partir desse momento, você tomar um monte de vitamina de uma vez, isso pode te atrapalhar em vez de te ajudar. Né? Uma grande quantidade, tudo que é antioxidante, como vitaminas, a partir do momento que você faz um booster muito grande, em quantidade muito grande, pode ficar oxidante. Então, tomar cuidado com isso aí, com a quantidade de vitaminas que estejam consumindo na forma de suplementação e não de alimentação. Que via alimentar, é dificílimo acontecer alguma coisa. Certo, então, eu acho que o ideal seria focar numa dieta mais rica, né. Que dieta que você recomenda nesse momento para aumento de imunidade das pessoas em geral? Uma dieta com grande variedade de frutas, legumes, hortaliças. Apesar da gente passar por um período aí que vai ser difícil a gente achar muita coisa nova, muita coisa, variedade mesmo nos supermercados, eu acho que é importante valorizar o colorido. Tudo que for colorido tem uma quantidade maior de antioxidante e com isso vai te ajudar na imunidade. E quais são as suas recomendações de mudança no estilo de vida para quem já está dentro de casa? Então, mudar o estilo de vida agora, dentro de casa, é complicado, né? Porque quando a gente fala em mudar estilo de vida, envolve atividade física. Então, quem já não faz atividade física, agora que não vai fazer, né? Agora, quem faz atividade física, é importante manter, principalmente porque são pessoas que já têm aquela dependência física da atividade física como sensação de bem-estar, e não fazendo isso vai acabar ficando mais estressado, mais irritado e piorando a saúde, mas fazer de preferência em lugares abertos, quintal de casa, em lugares que não vá aglomerar outras pessoas. Né? Porque esse estresse que todos nós estamos passando já vai piorar a imunidade. Então, a gente tem que diminuir esse estresse através da atividade física. E existem vários grupos que estão ajudando aí, montando atividade física em casa, funcional em casa, que vai passar por vídeos mesmo, orientando por vídeos como fazer esse tipo de exercício em casa, né? Então, tentar procurar esses grupos de apoio. Hum. Adriana, eu também recebi uma pergunta, de pessoas que bebem, que fumam, que não praticam exercícios, que têm sono ruim, ou seja, são pessoas até saudáveis, mas que não têm um estilo de vida saudável e elas estão desesperadas. Na, Então na verdade, elas acham que estão saudáveis. é verdade, elas ainda não descobriram, né. Nesses casos onde é muito difícil mudar, né, porque alguém que já tem esses vícios, já tem esse estilo de vida, como que você recomenda, assim, mudanças mais possíveis, assim, para essas pessoas? A bebida alcoólica, ela já piora muito a imunidade, porque ela mexe ali na parede intestinal, na permeabilidade intestinal. A partir do momento que a gente mexe na nossa barreira intestinal, a gente vai mexer ali no nosso exército, que a gente conversou no início, e com isso vai passar muito mais toxinas do que deveria, né? A gente perde aquele muco protetor. E quem fuma, só o estresse de fumar, o estresse metabólico que causa, e também por intoxicação, isso tudo já fica com todo o sistema respiratório que já é comprometido, né? E a partir do momento que a gente fala, olha, você vai ter que ficar trancado em casa, parar de fumar, não vai beber, você vai causar um estresse tão grande nesse paciente que fuma, que às vezes pode piorar, viu? Então a gente tem que ver isso com cautela também, porque o paciente que fuma, quando ele para de fumar, os primeiros dias faz piorar o padrão inflamatório. Tanto que quando a gente vai fazer cirurgias eletivas, a gente fala, olha, se você
parou de fumar há um mês, tudo bem. Mas se sua cirurgia já é essa semana, você parar 2, 3 dias antes, às vezes é pior do que você ficar continuando a fumar, por causa dessa piora do padrão inflamatório. Mas assim, vou bater na tecla de novo, a alimentação. Sempre através da alimentação a gente consegue regularizar isso aí, tentando minimizar esses danos que já existem, né? Diminuindo aí industrializados, diminuindo coisas que realmente vão fazer mais inflamação, frituras. E para esses casos que já são inflamados, então tem que tomar um cuidado em dobro. Tem mais cuidado na alimentação no que está ingerindo então, né, já que a pessoa tem uma dificuldade. Justamente. Uhum. E Adriana, uma pergunta também que não tem como a gente não fazer é, caso a pessoa fique doente, seja por coronavírus ou outra enfermidade, e nesse momento onde ir a um hospital tá difícil, é possível dar um boost na imunidade? Como? Sim, sim. Saiu um artigo agora há pouco, especificadamente sobre coronavírus, falando sobre a espirulina. Espirulina é algo pozinho verde que a gente até compra nessas casas de produto natural. Não sei se nessa época a gente vai conseguir encontrar porque está tudo fechado, né? Mas a espirulina, o ácido lipóico, N-acetilcisteína, selênio, zinco, glutamina. Esses são os principais que dificultam a replicação viral, melhorando a imunidade também, melhorando a recuperação do paciente que já está com doença. Então, Adriana, essas recomendações que você deu para boost de imunidade, elas seriam só, em casas de produto natural ou tem alguma forma alternativa de conseguir comprar esses itens, vamos dizer? Em algumas farmácias deve vender sim, glutamina, suplemento de zinco, selênio. O N-acetilcisteína é muito encontrado em farmácia, é muito fácil, que é um produto comum em farmácias comuns. E a espirulina, eu acho que vai ser uma das mais difíceis, mas talvez em supermercado possa achar sim, alguns supermercados melhores pode encontrar. Certo, então a gente vai deixar escrito o nome desses itens todinhos aqui na descrição para facilitar o pessoal a fazer a pesquisa aí, caso Isso. seja necessitado, né. E Adriana, você comentou comigo quando a gente se falou antes que você está fazendo atendimentos virtuais, né, o que é bem legal. Você sabe informar, como é que tá na sua área, se tem outras pessoas fazendo, que recomendações que você deixa para as pessoas se informarem quanto a isso, caso elas não consigam falar com os médicos delas, o que você está indicando? Na verdade, nesse momento, eu acredito que o ideal é procurar ajuda realmente se tiver necessitando, né? Porque o que acontece? Nesse momento as pessoas acabam se desesperando demais e procurando atendimento, às vezes, sem necessidade, muito mais pelo desespero. Isso que eu falo no tratamento presencial. O tratamento online, se você tiver o contato com o seu médico, seria o ideal, porque ele já te conhece, ele já conhece a sua história, seria o ideal. Mas até em relação ao conselho, ao CRM, ele não libera consultas de pacientes que você não conhece ainda por via de internet, né? Pela telemedicina. Telemedicina é retorno de pacientes que você já conhece. Então, pacientes que você não conhece, ainda o CRM não atualizou isso aí para poder liberar consultas. Então, teria que procurar o seu médico mesmo para poder fazer esse atendimento, ou por via por internet, ou por qualquer outro aplicativo, né? Uhum. Certo, então, bom, vamos continuar aqui passando as informações para as pessoas, né, divulgando o máximo possível e aguardar, né, Adriana? Eu acho que o momento é de aguardar e ter paciência, né? Sim, sim. Nesse momento, inclusive, como todos nós da equipe nós não paramos de trabalhar, nós estamos aqui ativamente no home office, fazendo realmente algumas estratégias para poder ajudar as outras pessoas, independente se são pacientes nossos ou não. Nós criamos um grupo no Telegram, para poder realmente passar informações verídicas, informações com mais consistência para toda a população que tiver interesse. Nós somos uma equipe multidisciplinar que consegue realmente, cada um na sua área,
falar sobre determinado assunto relacionado ao momento que a gente está passando. Eu, como nutróloga, nós vamos ter também um médico do esporte, 2 nutricionistas falando também sobre alimentação, como colocar esse alimento em casa, como conseguir fazer algumas receitas em casa, que mesmo com poucos ingredientes, que pode ajudar na imunidade, né? Como própolis, que a gente nem chegou a comentar aí durante a entrevista, mas o própolis, ele pode ser colocado em várias receitas, né? Inclusive o açafrão, né? Então, a gente está com esse grupo justamente para dar um apoio em relação tanto às notícias, se são verídicas ou não, como para esclarecimento, como para tranquilizar as pessoas, mas ao mesmo tempo tranquilizar e falar a real importância desse momento, deles terem que se cuidar e não ter contato com, principalmente, os idosos. Então, se você tem um pai, mãe, avó, que esteja em idade avançada, por favor, não entre em contato com eles, porque nós podemos ser potenciais transmissores desse vírus, mesmo não tendo o sintoma da doença. E esse seu grupo, Adriana, você tá abrindo esse grupo para as pessoas de maneira geral ou só para os seus pacientes? Estou abrindo de maneira geral para todo mundo. Eu gerei um link desse grupo, eu posso passar aí para vocês, e para poder divulgar, para quem realmente quiser entrar e poder tirar as dúvidas ali. E aí, gostou? Acessa lá o eitudobem.com.br para ver a versão transcrita desse episódio. Lá também tem todos os links para o site e redes sociais da profissional entrevistada. Dúvidas? Escreve pra gente. olá@eitudobem.com.br